Meu marido Sigma coletou provas de DNA da minha traição e exibiu para os meus pais. Bem-vindo ao Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Compartilhar minha história em muitas dessas postagens que tenho encontrado, vejo caras cometendo erros semelhantes, e embora eu não esteja afirmando ser perfeito, acredito que lidei com minha situação com força e consegui recuperar a dignidade e o respeito que minha ex-mulher tentou me tirar. Tudo isso aconteceu há pouco mais de 4 anos. Eu tinha 46 na época, e minha esposa, a quem vou chamar de Grace, tinha 44. Estávamos casados há 23 anos e tínhamos 2 filhas maravilhosas, com 23 e 21 anos. Nos casamos muito jovens devido ao nascimento prematuro de nosso primeiro filho, por assim dizer. Antes de eu descobrir a traição, se você me pedisse para avaliar meu casamento em uma escala de 1 a 10, eu teria dado um 11. Grace era dona de casa e se destacava nisso. Ela não apenas criou nossas filhas para se tornarem mulheres fantásticas, mas também cuidava de nossa casa e de mim. Ela estava sempre lá para apoiar minha carreira, o que nos permitiu ter uma maravilhosa vida em família. Eu realmente me sentia como se tivesse ganhado na loteria do casamento com ela. Muitos dos meus amigos não foram tão afortunados e muitas vezes pareciam infelizes em seus casamentos. No meu caso, não havia absolutamente nenhum sinal de problemas em nosso relacionamento, quero dizer, nenhum, até pouco antes de eu descobrir que ela estava traindo. Quando isso começou? Bem, após nossas filhas se mudarem. Minha esposa de repente teve muito tempo livre. Inicialmente, ela usou o tempo extra para fazer trabalho voluntário em nossa igreja e passar mais momentos de qualidade com nossos pais. Ela também cogitou arrumar um emprego de meio período, mas não conseguiu encontrar um que realmente a interessasse. No entanto, uma coisa que ela me persuadiu a fazer foi adotar um filhote de cachorro, a quem carinhosamente chamei de Bark. Bark ajudou a preencher o vazio que Grace sentia depois que nossas filhas se mudaram. Lidar com um filhote animado como Bark inicialmente exigiu muita atenção, além das tarefas regulares, como passeios, alimentação, banho e visitas ao veterinário. Grace teve que treiná-lo em obediência e comportamento. Ela fez um excelente trabalho e parecia realmente gostar da companhia de Bark, assim como eu, exceto pelo dia em que ele decidiu mastigar um dos meus pares de sapatos e um cinto favorito. Nossa intimidade física permaneceu consistente, embora tenha diminuído um pouco ao longo dos anos. Ainda assim, conseguíamos ser íntimos algumas vezes por semana, o que era respeitável para um casal que estava junto há mais de 26 anos. O primeiro indício de que algo estava errado ocorreu quando minha esposa parou de iniciar a intimidade física. Normalmente, ambos tomávamos a iniciativa, mas ela parou de fazê-lo algumas semanas antes de eu descobrir sua infidelidade. Em todos os outros aspectos de nossa vida de casados, Grace continuou a ser ela mesma amorosa. Ela me beijava quando eu saía para o trabalho e me recebia com um beijo quando eu voltava para casa. Nós nos abraçávamos durante a noite, e ela sempre queria dormir de conchinha na cama. Nada parecia fora do comum, exceto que ela parecia ainda mais carinhosa durante esse período. Vamos avançar para o dia em que minhas suspeitas de infidelidade surgiram pela primeira vez. Era por volta das 14h30 e eu precisava de uma pausa do trabalho no escritório, pois estava imerso em um relatório sem nenhuma pausa. Decidi voltar para casa por 1 hora para passar um tempo com minha esposa antes de retornar ao escritório, me sentindo revigorado e pronto para terminar o relatório. No caminho para casa, encontrei-me esperando em um sinal vermelho no final de nossa rua. A interseção proporcionava uma vista da rua em direção à nossa casa. Era uma interseção notoriamente movimentada, e o sinal vermelho parecia demorar uma eternidade para mudar, geralmente fazendo você esperar por 4 a 5 minutos. Naquele dia não foi diferente. Enquanto eu esperava, notei minha esposa caminhando ao redor do lado de uma casa descendo a rua da nossa. Eu estava um pouco familiarizado com a família que morava lá, mas não nos conhecíamos muito bem. O marido tinha um negócio na cidade e éramos um de seus clientes. Não vou divulgar sua profissão específica para proteger a privacidade deles. Além disso, ele, sua esposa e seus filhos faziam parte da nossa comunidade na igreja. Vendo minha esposa se aproximando de nossa casa, parei o carro na calçada, abaixei o vidro e a perguntei, brincando, onde você esteve? Era para ser um comentário descontraído, mas a resposta dela estava longe do que eu esperava. Em vez de um caloroso "estou feliz em te ver", recebi uma expressão que parecia dizer "oh não, fui pega". Quando ela entrou no carro, parecia ansiosa e mencionou que o cachorro deles tinha escapado e estava correndo pela rua. Ela alegou tê-lo capturado e levado de volta para a casa deles, segurando a coleira dele.
Isso me pareceu estranho porque o cachorro deles, um vira-lata de 18 anos que vou chamar de Lady, mal conseguia andar, quanto mais correr. Então, perguntei à minha esposa se eles tinham adotado um novo cachorro, ao que ela hesitou e respondeu que era realmente a Lady. Grace deu uma risada nervosa e comentou sobre como nunca tinha visto a Lady se mover tão rapidamente. Então, perguntei sobre o paradeiro do Bark, e ela me assegurou que ele estava em casa. No entanto, era incomum, porque ela normalmente levava o Bark para passear com ela. Além disso, notei um forte cheiro de Old Spice ou algo semelhante nela. Ela explicou, dizendo que aquele cara realmente se banha com isso, vamos chamá-lo de Tad. Perguntei como ela acabou com aquele cheiro nela, e ela mencionou que talvez tenha esbarrado em Tad ao entregar a Lady a ele. Também perguntei se a Marcia estava em casa, e ela respondeu que não sabia. Quando chegamos em casa, ela parecia nervosa e começou a falar rapidamente sobre vários tópicos. Eu não suportava o cheiro da colônia e disse a ela para tomar um banho, mencionando que o cheiro estava me incomodando também. Ela tomou um banho rápido, saiu enrolada em uma toalha e passou um tempo conversando comigo antes de eu voltar ao trabalho. Nesse ponto, minha intuição estava em alerta máximo, e eu podia sentir que algo estava errado. Em seguida, surgiu uma evidência que solidificou minhas suspeitas. Antes de sair para o escritório, fui ao banheiro, o mesmo onde ela tinha acabado de tomar banho. Enquanto lavava as mãos, percebi que o dispensador de sabonete estava vazio. Tive que abrir o armário inferior para pegar outra garrafa, e lá, no fundo do armário, vi um par de calcinhas dela, penduradas sobre uma garrafa de shampoo. Quando alcancei e as peguei, percebi que estavam molhadas, úmidas e carregavam o cheiro de shampoo, como se tivessem sido lavadas e discretamente escondidas ali. O significado dessa descoberta não me escapou. Coloquei-a silenciosamente de volta sobre a garrafa de shampoo e fechei o armário. Minhas emoções estavam à flor da pele, e senti uma onda de raiva, um desejo ardente de enfrentar a situação. No entanto, consegui manter a compostura. Em vez disso, saí rapidamente e retornei ao trabalho. Quando cheguei em casa naquela noite, comecei minha investigação. Enquanto Grace estava ocupada na cozinha, verifiquei discretamente o telefone dela e não encontrei nada suspeito. Em seguida, aprofundei a investigação nas filmagens do sistema de câmeras de segurança de nossa porta dos últimos 7 dias. Ao revisar as filmagens, descobri que em 3 dos últimos 7 dias, Grace havia saído de casa sem o Bark e ficado fora por mais de 1 hora. Isso era altamente incomum, já que ela nunca saía para caminhadas de tanta duração, e seus amigos geralmente não estavam em casa durante o dia. Ficou claro para mim que ela estava se encontrando com Tad, mas eu precisava de evidências sólidas para confrontá-la. A ideia de contratar um investigador particular passou pela minha mente, mas as listagens online eram esmagadoras, e eu não tinha certeza de quem escolher. Então, lembrei-me de um colega de trabalho cujo pai era um policial aposentado e que tinha trabalhado como investigador particular depois de sair da corporação. Eu tinha jogado uma partida de golfe com ele uma vez, e ele parecia uma pessoa confiável. Entrei em contato com meu colega de trabalho para perguntar se o pai ainda estava envolvido em trabalhos de investigação, mas ele me informou que o pai havia se aposentado totalmente alguns anos atrás. Ele perguntou se eu precisava de serviços de investigação e mencionei que tinha um projeto em mente. Ele sugeriu que eu conversasse com seu pai, a quem chamarei de Frank, pois ele poderia oferecer orientação valiosa. Frank me ligou mais tarde naquele dia, e compartilhei minha situação com ele. Para minha surpresa, ele se mostrou disposto a ajudar e insistiu em não receber pagamento. Ele mencionou que gostava desse tipo de trabalho, especialmente porque o mantinha ativo, o que ele sentia falta. Frank continuou a explicar que havia parado de aceitar trabalhos de investigação particular alguns anos atrás devido às extensas viagens de carro envolvidas, o que ele não gostava mais de fazer em sua idade de 82 anos. Devo dizer que ele parecia não ter mais de 70 anos. Dado que meu caso parecia se concentrar na mesma rua, ele me assegurou que lidar com o trabalho seria simples. Ofereci pagar a ele, e ele aceitou o acordo. Na manhã seguinte, Frank começou sua vigilância em nossa rua, que continuou durante a semana. No entanto, ele relatou que não encontrou descobertas significativas. A única atividade que ele observou foi Grace passeando com Bark algumas vezes por dia. Frank me aconselhou a ser paciente, explicando que minha esposa poderia estar mais cautelosa após minha quase descoberta. Ele me assegurou que, com base em sua experiência, as pessoas geralmente vacilam em tais circunstâncias. Durante esse tempo, minha esposa se comportou como de costume, e eu consegui esconder minha raiva, mantendo uma fachada de normalidade. No entanto, optei por interromper todas as formas de intimidade com ela e evitei demonstrar afeto sempre que possível.
À noite, intencionalmente, sentava em uma cadeira em vez do sofá para impedi-la de se aninhar comigo. Também ajustei minha posição de dormir na cama, virando para o lado esquerdo e virando as costas para ela, usando a desculpa de uma dor nas costas para desencorajá-la de dormir de conchinha comigo. A próxima semana chegou, e Frank relatou não ter visto nada de incomum na segunda e terça-feira. A dúvida começou a surgir, me fazendo pensar se tudo não passava de minha imaginação. No entanto, na quarta-feira, enquanto eu dirigia para casa, recebi uma ligação de Frank. Ele tinha algo para me mostrar e não eram boas notícias. Segundo ele, Tad havia voltado para casa e estacionado em sua garagem por volta das 14 horas. Apenas 10 minutos depois, minha esposa foi até lá e entrou pela porta dos fundos da casa de Tad. Ela ficou lá por um pouco mais de uma hora antes de retornar à nossa casa. Frank capturou vídeos de Tad entrando em sua casa e de minha esposa entrando e saindo rapidamente. Nos encontramos em um estacionamento de restaurante na rua, onde ele me mostrou esses vídeos preocupantes. Frank sugeriu que ele continuasse monitorando as atividades dela pelo resto da semana, e eu concordei. Ela repetiu o mesmo comportamento na quinta-feira. Durante o jantar na quarta e quinta-feira, perguntei sobre o dia dela. Ela mencionou apenas que estava fazendo trabalhos domésticos e passeando com o Bark. Essa confirmação solidificou minha decisão de divorciar-me rapidamente e pegá-la de surpresa. Na sexta-feira, procurei o melhor advogado disponível, que aceitou meu caso e forneceu as evidências. Frank havia reunido as informações. O advogado explicou que nosso estado segue leis de divórcio por culpa, que favorecem a parte lesada. Ele observou que, embora os vídeos e fotos não fossem prova 100% conclusiva da infidelidade de minha esposa, indicavam fortemente isso. Ele expressou confiança de que essa evidência provavelmente me isentaria de pagar pensão alimentícia. No entanto, o advogado mencionou que eu precisaria dividir quaisquer ativos adquiridos durante nosso casamento. Eu lhe disse que, embora não estivesse entusiasmado em dividir 50% de minha riqueza, estava disposto a aceitar isso, pois Grace havia sido uma excelente esposa e mãe até o momento em que me traiu. Por acaso, consegui obter evidências mais conclusivas de seu caso contada apenas 2 dias depois. Cheguei em casa um pouco mais cedo do trabalho, e minha esposa me informou que precisava fazer uma rápida viagem à loja para pegar alguns itens, incluindo milho doce para o nosso jantar. Quando ela saiu, eu troquei de roupa e, enquanto colocava minha camisa no cesto de roupa suja, notei um par de calcinhas dela ao lado do cesto. Parecia que ela pretendia jogá-las lá, mas errou. Agora, aqui está a parte perturbadora, onde quase perdi a compostura. Quando peguei a roupa íntima, descobri que estava úmida na área da virilha e tinha o distintivo odor de fluidos corporais masculinos e femininos. Em vez de me sentir triste ou com raiva, foi como se eu tivesse encontrado ouro. Rapidamente peguei um saco plástico para congelador e coloquei as roupas íntimas com cuidado dentro dele, depois levei o saco para o porta-malas do meu carro. Em seguida, lavei minhas mãos minuciosamente com detergente e bicarbonato de sódio, usando a água mais quente que conseguia suportar. Grace voltou e começou a preparar o jantar, completamente alheia à minha descoberta. Em retrospectiva, não tenho certeza de como consegui passar pelo jantar sem confrontá-la, mas fiz um esforço consciente para manter minhas emoções sob controle. Após o jantar, até ajudei com a louça. Mais tarde, à noite, eu estava na sala de estar trabalhando no meu laptop, com vista para a cozinha e a lavanderia. Grace entrou na lavanderia para iniciar uma carga de roupa. Eu a observei pelo canto do olho enquanto ela procurava ansiosamente por aquelas roupas íntimas. Ela olhou embaixo da máquina de lavar, depois embaixo da secadora, verificou a prateleira e o chão, e até retirou as unidades para inspecionar atrás delas. Ela continuou pelo corredor, aparentemente atrás daquelas roupas íntimas que estavam desaparecidas. Eventualmente, ela desistiu com frustração e se juntou a mim na sala de estar. Enquanto eu estava sentado lá, percebi que, naquele exato momento, minha esposa carregava o DNA de outro homem dentro dela. Também ficou claro que ela pretendia lavar aquelas roupas íntimas sujas junto com as minhas em uma única lavagem. O nível de repugnância que senti naquele momento era avassalador, alimentando um profundo ressentimento que ainda perdura até hoje. Ela me revolta completamente, apesar dos muitos anos maravilhosos que compartilhamos. Para mim, ela será para sempre associada à traição e desrespeito, e nada mais. No dia seguinte, compartilhei com meu advogado o que eu tinha descoberto. Ele me aconselhou a guardar as roupas íntimas, pois poderíamos precisar delas como prova em tribunal se minha esposa contestasse a alegação de sua infidelidade.
Ele mencionou que discutiria a questão das roupas íntimas durante as negociações prévias ao julgamento com o conselho dela, assim que ela obtivesse representação legal. Ele sugeriu que simplesmente informá-la de que tínhamos o artigo provavelmente seria suficiente para dissuadi-la de contestar a alegação. Agora, era apenas uma questão de esperar meu advogado preparar os documentos de divórcio para que eu pudesse confrontar minha esposa. Nesse ínterim, eu confidenciei a situação aos meus pais, meu irmão e sua esposa. Sua reação foi de descrença, sem surpresa. Eles não conseguiam imaginar que Grace poderia estar envolvida em tal situação. Eles ofereceram sua ajuda da maneira que pudessem. Eu expressava o desejo de que todos estivessem presentes quando eu confrontasse Grace, e eles concordaram prontamente. Quando chegou o dia da confrontação, pedi à minha esposa que convidasse nossos pais, meu irmão e sua esposa para um café, pois não os víamos há algumas semanas. Ela concordou entusiasticamente e mencionou que prepararia algumas sobremesas especiais para a ocasião. Ao voltar para casa naquela noite, Grace e eu jantamos e arrumamos tudo. Em seguida, ela preparou a mesa com suas sobremesas e fez uma grande jarra de café. Todos chegaram bem antes do horário marcado e se sentaram na sala de jantar. Meus nervos estavam à flor da pele quando nos reunimos à mesa. Grace serviu café e sobremesas para todos. Por um breve momento, me senti culpado pelo que estava prestes a fazer, mas essa sensação rapidamente desapareceu. Após todos terem sido servidos, eu disse ao grupo que tinha uma surpresa para minha esposa. Ela olhou para mim com carinho nos olhos, antecipando um anúncio especial. Nunca esquecerei aquela expressão pelo resto da minha vida. Então, prossegui para revelar que sabia sobre o caso dela com Tad, cujo sobrenome mencionei. Minha família ficou em silêncio, enquanto os pais de Grace estavam completamente sem palavras. Inicialmente, Grace tentou fingir ignorância, pedindo-me que esclarecesse o que eu queria dizer. Logo depois, lágrimas encheram seus olhos e ela negou veementemente qualquer irregularidade, afirmando que era tudo um colossal mal-entendido. Eu a informei de que um detetive particular vinha acompanhando meticulosamente suas atividades no último mês, talvez com um pouco de exagero, mas o ponto foi feito. Em seguida, revelei a existência de vários vídeos que capturaram suas visitas clandestinas à casa de Tad. Em resposta, Grace ofereceu uma explicação, alegando que tinha ido lá para ajudá-lo com seu cachorro. Pressionei-a para esclarecer por que ela tinha estado sozinha com um vizinho do sexo masculino dentro de sua casa, sem a esposa dele presente, e sem me informar. Repeti meu pedido por uma explicação, e sua resposta foi uma tentativa titubeante de inventar algo plausível. Eventualmente, ela caiu em lágrimas e insistiu que não era o que parecia ser. Eu joguei minha carta final, revelando que havia encontrado um par de suas roupas íntimas sujas e a submeti a um teste. Afirmei que os resultados mostraram a presença de DNA de outro homem, não o meu, embora eu possa ter exagerado um pouco, o efeito desejado foi alcançado. Ela passou de alegar um mal-entendido para pedir desculpas profusamente e implorar por meu perdão. Suas mentiras e a tentativa de me fazer duvidar da realidade eram repugnantes. Em meio às suas lágrimas e com as mãos dobradas como se estivesse rezando, olhou para mim pedindo por clemência. Eu permaneci em silêncio, e isso continuou por vários minutos até que ela baixou a cabeça sobre a mesa e continuou a chorar. Sua mãe se aproximou para confortá-la, e eu informei meus pais, meu irmão e minha cunhada que era hora de irmos embora, deixando Grace com um olhar cheio de lágrimas enquanto perguntava sobre minhas intenções. Conversei com minha cunhada sobre os planos para Grace e seus pais, garantindo que tudo estivesse bem. Meu cunhado possui um lugar especial em meu coração, como um irmão mais velho, e eu apreciei profundamente a assistência deles enquanto eu navegava pelo meu divórcio. Passei a noite na casa dos meus pais, e na manhã seguinte, entrei em contato com minhas filhas para compartilhar as notícias. Divulguei todos os detalhes, e elas reagiram com choque e tristeza, lutando para entender como sua própria mãe poderia se envolver em tal comportamento, especialmente com o senhor sobrenome, de todas as pessoas. Elas estavam familiarizadas com os filhos dele e ficaram profundamente perturbadas com toda a situação. Mencionaram a intenção de ligar para ela juntas após nossa conversa, expressando o desejo de expressar sua raiva e, potencialmente, romper os laços com ela para sempre. De fato, eu manifestei meu apoio e orgulho por eles por tomarem tal posição, o que eles fizeram no dia seguinte. Eu notei 7 chamadas não atendidas do telefone comercial de Tad nesse ponto, então deduzi que minha esposa o havia alertado e ele provavelmente estava tentando entrar em contato comigo para evitar que eu informasse sua esposa. Isso só intensificou minha frustração, então, naquela tarde, visitei o escritório da agência de seguros onde Marcia estava empregada para conversar com ela. Tenho meu seguro residencial com essa agência, então,
Quando cheguei, o agente presumiu que eu tinha uma pergunta relacionada à apólice. Felizmente, o escritório estava vazio, então perguntei se ela tinha alguns minutos para uma conversa particular, e ela concordou, confirmando que não havia outros funcionários presentes. Sem rodeios, contei a ela as notícias. Inicialmente, ela achou difícil acreditar, mas quando mostrei os vídeos, ela começou a chorar. Depois, informei que minha esposa já havia confessado o caso e revelado que estava acontecendo em sua casa por cerca de um mês. Novamente, ela expressou incredulidade, mas mencionou que havia detectado recentemente um cheiro de perfume incomum em seu quarto. Expliquei que provavelmente era o perfume da minha esposa. Também compartilhei uma experiência semelhante quando minha esposa chegou em casa um dia com cheiro de uma colônia barata. Curiosa sobre meus planos, ela perguntou e revelei minha intenção de entrar com o divórcio. Ao ouvir isso, ela rompeu em lágrimas mais uma vez, dizendo que não podia acreditar que isso estava acontecendo. Ela confidenciou que poderia considerar uma ação semelhante, mas precisava de tempo para pensar. Mencionei que seu marido havia tentado me ligar 7 vezes naquela manhã, implicando que ele provavelmente sabia que o caso havia sido exposto. Ela indicou que logo iria confrontá-lo. Trocamos agradecimentos, trocamos nossos números de celular e saí com sentimentos mistos, um senso de realização, mas também uma profunda simpatia por ela e seus filhos. Ela é uma pessoa genuinamente bondosa que dedica uma quantidade considerável de tempo ao trabalho voluntário em nossa igreja. Nem ela nem eu merecemos essa situação, mas às vezes a vida lhe apresenta uma mão difícil e você tem que jogá-la. Fiquei com meus pais nas próximas semanas, mas depois decidi alugar um pequeno apartamento mobiliado perto do meu escritório, já que as casas dos meus pais e do meu irmão estão a quase 1 hora de distância do meu local de trabalho. Do dia em que a confrontei até o dia em que nosso divórcio foi finalizado, Grace tentou incessantemente me convencer a reconsiderar. Ela disse que concordaria com qualquer coisa se eu ficasse, mas eu recusei todas as ofertas. Meu advogado me aconselhou a evitar discussões com ela e, se fosse o caso, gravar cada ligação e informar antecipadamente que eu faria isso, então foi o que fiz. Se ela me deixasse uma mensagem ou me enviasse mensagem sobre nosso relacionamento, eu simplesmente a ignorava, mas, se fosse algo sobre a casa ou nossos filhos, eu falava com ela. Inevitavelmente, em cada uma dessas ligações, ela se transformava em um choro e em uma súplica. Cada vez, eu acabava dizendo com firmeza que a reconciliação nunca iria acontecer e que ela deveria retirar essa possibilidade da mesa. Após várias ligações assim, em um dia, atingi um ponto crítico e disse a ela que deveria procurar um relacionamento com Tad, já que ambos logo estariam livres. Ela chorou e me disse para não dizer isso. Ela disse que odiava ele e não queria nada com ele. Eu disse como ela poderia pensar assim, quando ela arriscou nosso casamento e futuro juntos apenas para ficar com ele. Ela apenas chorou e disse que não sabia e para eu nunca mais mencioná-lo, pois ela queria morrer por causa do que fez. Ela me disse que eu era o mundo inteiro dela e ela realmente não tinha mais nada que valesse a pena continuar, exceto nossos filhos. Eu disse que ela deveria ter pensado nisso antes de trair. Nosso divórcio acabou sendo concluído e foi civil, embora não sem algum drama de última hora durante as audiências no tribunal. Minha esposa solicitou falar, o que parecia pegar seu advogado de surpresa. Ela se virou para mim e expressou o desejo de se desculpar no registro por suas ações e agradeceu por ter proporcionado a ela uma vida maravilhosa. Ela mencionou seu amor eterno por mim e expressou a esperança de perdão e amizade no futuro. Em resposta, eu simplesmente disse obrigado, Grace, e me virei para encarar o juiz. Embora o perdão seja improvável, eu apreciei sua declaração. O juiz perguntou se eu tinha algo mais a acrescentar, ao que respondi negativamente. Em seguida, ele prosseguiu com sua decisão final, que estava alinhada com o que meu advogado havia antecipado, sem pensão alimentícia e uma divisão justa de nossos bens matrimoniais. Foi assim que naveguei por essa situação. É crucial manter o autorrespeito, demonstrar força e defender seus valores. Eu deixei claro para Grace desde o início do nosso relacionamento que a infidelidade era um limite inegociável para mim. Ela expressou o mesmo compromisso, mas ela repetidamente cruzou essa linha e conhecia as consequências. Embora eu não tenha antecipado estar solteiro nesta fase da vida, estou contente com onde estou agora e não tenho arrependimentos. Atualização final. Olá a todos. Considerando as respostas que recebi na minha postagem inicial, achei apropriado fornecer uma atualização. Minha vida está atualmente em um ótimo lugar após o divórcio. Comprei uma nova casa mais perto do meu local de trabalho e investi uma quantidade considerável de tempo remodelando e pintando o interior de acordo com minhas preferências.
Minhas 2 filhas estão indo bem, formaram-se na faculdade, e a mais velha está prestes a se casar neste verão. Estou ansioso para receber o noivo dela em nossa família, pois ele é um cara confiável. Quanto à minha ex-esposa Grace, parece que ela está se ajustando à sua nova vida. Depois de vendermos a casa, ela morou com seus pais por cerca de 6 meses e recentemente mudou-se para seu próprio apartamento. Ela também encontrou um emprego no Safeway, trabalhando em um dos departamentos lá. De acordo com minhas filhas, ela realmente gosta de seu trabalho e isso melhorou significativamente seu humor geral. Quanto à minha própria vida amorosa, entrei novamente na cena de relacionamentos e atualmente estou saindo com a corretora de imóveis com quem trabalhei ao comprar minha casa. Ela também é divorciada, tem 2 filhos, e seu casamento terminou devido a circunstâncias semelhantes às minhas. Assim como eu, ela não tem interesse em se casar novamente. Simplesmente gostamos de passar tempo juntos, e nossa conexão física é bastante forte, como esperado em um novo relacionamento romântico. Quanto a Grace, ela ainda não entrou na cena de namoro. Ela informou minhas filhas e meus pais que não tem interesse em entrar em um novo relacionamento com outro homem. Em vez disso, ela expressou sua esperança de que um dia possamos nos reconciliar. Ela mencionou que, até que esse dia chegue, Bark permanecerá o único companheiro masculino em sua vida. Embora eu esteja genuinamente satisfeito por vê-la se adaptando às suas novas circunstâncias e deseje sua felicidade, não tenho intenção de me reconciliar com ela depois do que ela me fez passar. Em situações em que precisamos interagir, como o casamento da minha filha, planejo manter um comportamento cortês e educado, mas, além disso, pretendo limitar nossa comunicação. Gostaria de expressar minha gratidão a todos que comentaram aqui, e estou satisfeito por minha postagem ter servido como fonte de inspiração para vários de vocês que estão lidando com situações semelhantes. Para aqueles que entraram em contato sugerindo que eu poderia ter traços tóxicos ou questões de autoestima, posso garantir que não é o caso. Eu me vejo como um indivíduo forte e masculino com uma carreira bem-sucedida e me orgulho de ser autossuficiente e confiante. Considero essas qualidades como atributos positivos. Se você tem uma perspectiva diferente, essa é sua prerrogativa. O que achou do relato? Deixe aqui a sua opinião. O OP foi Sigma mesmo? Deixe nos comentários, clique no like e compartilhe este vídeo. Até a próxima!